As alegações que foram trazidas ao sistema de justiça por intermédio da investigação criminal foram trazidas pela Polícia de Segurança Pública, pelos nossos polícias. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há 2 polícias de uma esquadra de Lisboa presos preventivamente a aguardar julgamento e outros podem vir a ser julgados. Estes 2 agentes são acusados de abuso de poder e tortura. A boa notícia, se é que se pode usar estes termos em crimes de tão grande violência praticados por quem tem o dever de fazer cumprir a lei, a boa notícia, dizia, é que foi a própria PSP a fazer a investigação e a fornecer provas ao Ministério Público para apresentar um caso que não ofereceu a mínima dúvida à juíza de instrução, apesar dos polícias acusados negarem as acusações e de muitos dos seus colegas na esquadra do Rato garantirem que nada sabiam. Para o sucesso da investigação foi crucial o testemunho de um polícia que se colocou numa situação muito difícil por aceitar testemunhar contra colegas seus. A prova com mais força parece ser, no entanto, os vídeos com várias cenas de violência foram partilhados em fóruns do WhatsApp participados por mais de 70 pessoas. Já aqui tínhamos estado há cerca de 2 meses, quando vários casos tinham afetado a imagem não apenas da PSP, mas também da GNR. Hoje voltamos a um caso de enorme violência para dar conta que os polícias vão mesmo ser julgados. No som de abertura, o diretor nacional da PSD, dando conta daquilo que já referimos, que as provas foram obtidas pela própria polícia, e também tinha dito, como o novo ministro da Administração Interna, que na PSP há tolerância zero para comportamentos desviantes. Neste episódio, conversamos com os 2 jornalistas do Expresso que fazem a cobertura noticiosa da segurança interna e da justiça, Hugo Franco e Rui Gustavo. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hugo Franco, viva Rui Gustavo. Rui, em que fase é que está o julgamento dos polícias da Esquadra do Rato? Ora bem, o que foi conhecido esta semana foi a decisão instrutória no processo em que são acusados 2 agentes da PSP da Esquadra do Rato, e o que aconteceu foi que a juíza de instrução, assim em linhas muito gerais, confirmou todos os dados da acusação e decidiu que há uma fortíssima probabilidade destes 2 agentes virem a ser condenados em tribunal, e por isso decidiu que têm mesmo de ser julgados, ao contrário daquilo que pretendia a defesa dos 2 agentes que, durante esta fase de instrução, pediram para prestaram declarações perante esta juíza e negaram todos os factos que lhes foram imputados. No entanto, a juíza, perante as provas que o Ministério Público conseguiu recolher e que se baseiam em grandíssima parte nos vídeos e nas fotos que foram apreendidos nos telemóveis dos próprios suspeitos, decidiu que há indícios suficientes para o julgar. E eles procuravam não ser julgados, estamos na fase da instrução, mas no entretanto, um está detido preventivamente e o outro em prisão domiciliar, é assim? Correto, isso na verdade até pode-se considerar que ambos estão em prisão preventiva, porque este tempo que estão a cumprir vai descontar uma eventual condenação, se vierem a ser condenados, porque presumem-se, como toda a gente, inocentes até prova em contrário. Mas parece ser um caso bastante forte montado pelo Ministério Público e pela própria PSP, que foi a polícia que investigou os agentes e que até foi algo que foi usado pela defesa destes agentes, que entendia que tinha que ter sido a PJ a investigá-los e não a PSP, algo que também foi rejeitado pelo juiz de instrução. Hugo Franco, no entretanto, vários agentes desta esquadra foram ouvidos como testemunhas, mas há um outro julgamento que terá que ser feito por outros arguidos
também nesta ação de tortura que aconteceu no Rato? Sim, são dois momentos diferentes. Um deles é esse que tu dizes que os outros há outros 7 arguidos, além dos dois que vão agora a julgamento. Há um outro processo paralelo em que investiga outros 7 agentes suspeitos de terem participado nesta tortura, não só na tortura, como também de terem filmado e partilhado os vídeos de WhatsApp nos grupos constituídos por agentes da PSP, e são esses que vão ser agora, em breve, presumimos, alvo de uma acusação que não deve andar muito longe dos moldes desta acusação contra estes 2 agentes, portanto, uma acusação de crimes de tortura, ofensas corporais graves, e, entre outras coisas, falsificações de documentos. Vão ser 2 processos que vão dar muito em paralelo, mas que no fundo vão reverter quase à mesma fonte, ou seja, vamos ter duas acusações e 2 processos em que os crimes vão ser estes e em que os envolvidos são estes 2 de agora que vão a julgamento, mais esses 7. Dizemos nós, depois ao ler este documento da juíza e também a acusação deste processo dos 2 agentes, como disse o Rui Gustavo, os indícios parecem ser muito fortes contra estes agentes, pelas imagens que foram apreendidas e visualizadas pela investigação. Há aqui uma perfídia, estes agentes são muito jovens, tiveram comportamentos muito preocupantes. Vamos ter também que ter em atenção que são uma exceção, e a PSP tem sempre referido isso, e a PSP quem fez a investigação, temos também que acentuar isso, ou seja, temos que pensar que são a exceção de uma instituição com mais de 20 mil agentes, e não a regra. Mas, no entanto, os crimes estão tão perversos, isto é tão dantesco, esta expressão é um bocado forte, mas é isto mesmo, é incrível como é que uma coisa destas acontece. Sim, os crimes são de uma grande violência, sem dúvida nenhuma, não é? Brutais. É triste ver como é que se trata as pessoas sem abrigo, pessoas toxicodependentes, e mesmo os vítimas não foram só os mais frágeis, houve também outras pessoas que foram, digamos, detidas e depois imigrantes ilegais, por exemplo, que estavam cá irregularmente, não é? E não só, por exemplo, pessoas que foram sair à noite e que acabaram uma que se foi sair à noite com os amigos e que acabou por ser espancado, outra pessoa que estava, uma mulher embriagada num restaurante e que foi detida, mas que depois também foi alvo deste tipo de excessos de violência, e portanto não foram só os mais, digamos, como os mais frágeis da sociedade a serem vítimas, embora tenham sido a maioria das vítimas. Rui, há vários polícias que foram ouvidos nesta fase da instrução e que se limitaram a dizer que não viram nada, que não tinham conhecimento de nada, mas há um polícia que é essencial na acusação porque ele revela algumas das coisas que aconteceram, muitas que não viu, mas que ouviu falar e que ouviu queixosos, algumas destas vítimas também a falarem. Sim, o depoimento desse polícia como diz ele, é de certa forma tocante, porque foi alguém que foi contra o aparente ambiente de alguma permissividade. Não é fácil, é até bastante difícil ir contra os colegas e provavelmente contra amigos, e ele foi porque viu aquilo que viu. Quer dizer, eu não sei, nunca falei com o homem, mas calculo que aquilo tenha violado a sua consciência, que de facto era demais. Ele testemunhou às autoridades que quando chegou viu dois reclusos que estavam visivelmente assustados e a chorar, e achou imediatamente que alguma coisa se tinha passado, e depois ouviu os gritos de um dos agentes acusados a dizer que eles não mereciam morrer, a ameaçá-los que os ia sodomizar, e depois o que terá sido também muito, muito decisivo para os procuradores, quer agora para esta juíza de instrução, para levar estes 2 agentes a julgamento, é que este polícia testemunhou que um dos polícias andava a vangloriar-se de ter sodomizado detidos, andava a vangloriar-se disso, a contar isso como se fosse uma anedota aos colegas da esquadra, e tal como disse o Hugo, é verdade, foi a própria PSP a investigar os seus homens e a descobrir, a desenterrar esta história, a destapar esta história, mas há aqui um número também bastante preocupante de polícias e até de oficiais, portanto são polícias já com alguma experiência e graduação, não são jovens como estes que são agora acusados, que testemunharam a favor destes 2 polícias, que disseram que nada viram, quando aquilo que aconteceu aparentemente estava à vista de todos. Hugo, a juíza manteve o essencial da acusação do Ministério Público, tendo que pesar aquilo que lhe diziam os polícias, não apenas os arguidos, mas também as testemunhas,
e pessoas que são sem abrigo, são toxicodependentes e, portanto, poderia haver uma tentação de lhes dar menos valor do que ao testemunho dos polícias. O que alegou a juíza para não ir por esse caminho? A juíza tinha, como eu disse inicialmente o Rui nesta conversa, a juíza tinha na mão várias provas muito concretas, ou seja, provas que acabaram por ser os próprios arguidos a fornecer. Os vídeos onde se vê muitas os vídeos, ou seja, violências. Acaba por ser perverso, que é o efeito de eles usar os vídeos como arma para partilhar entre colegas e para enxovalhar e diminuir estas pessoas. Agora acabam por, é um efeito ricochete, estes vídeos acabam por prejudicar agora a própria defesa, porque aquelas imagens falam por si, nós não vimos, mas imaginamos que as minhas imagens falem por si, não precisam de muitas legendas. A descrição que ali vem, aliás. Claro, mas presumimos sim que são tão fortes, os indícios estão tão reveladores que é difícil. Era difícil mesmo como também disse o Rui, mesmo tendo polícias, colegas a dizer que não viram nada, que não sabem nada, mesmo assim, e tendo até uma Sim, companheira... De qualquer forma, esses vídeos circulavam por um grupo onde estavam mais de 70 polícias, não é? Em 2 grupos, aliás. 2 grupos, sim, exatamente. Em 2 grupos, pelo menos na altura da acusação, porque depois, entretanto, pode ter havido mais novidades e mais vídeos. Assim, é normal que até possa haver mais. Presumimos, com base na experiência em casos anteriores, em que houve tantos filmes e houve tantas partilhas, é normal que até tenha sido muito maior o número e, portanto, possa haver ainda mais imagens. O que é certo é que, mesmo com esses elementos policiais a tentar relativizar a coisa, a dizer que não viram, a juíza não viu grandes dúvidas de que estes 2 homens, estes 2 agentes, jovens agentes, tinham cometido ali vários crimes e, portanto, quis levá-los a julgamento. E, portanto, será na sede em julgamento se verá se estas provas vão ter força e vão ser suficientes para uma condenação. Nós estamos a falar de crimes que vão de sodomização com um bastão da polícia, agressões várias. Passou a fase de instrução para estes 2 polícias. Quando se prevê que o julgamento seja feito? Não há exatamente, não foi marcada ainda uma data. Não há de ser muito tempo, porque isto é considerado um processo urgente, uma vez que há presos preventivos, estão os 2 presos, um na cadeia e o outro em casa, mas estão os 2 presos preventivamente. Portanto, eu calculo que não haja uma grande demora para marcar o início deste julgamento. Já sobre o fim do julgamento e dos recursos, e, portanto, até a transitar em julgado já é outra história. Mas para o julgamento começar, calculo que não demora muito mais tempo. Uma questão de meses. Cresceram com acesso à internet e perguntaram cedo aos pais o que era a Troika. O que têm a dizer os jovens que querem transformar o mundo à semelhança do seu tempo. Depois da geração 40, 60, 70, 80 e 90, chega o Geração 2000, o novo podcast de SIC Notícias com Manuel Rosa, que tem estado a conversar com a geração de que já não usou o escudo como moeda. No novo episódio da Geração 2000, Manuel Rosa conversa com Milhanas, ou Carolina, uma das vozes mais singulares da nova música portuguesa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo com a história de um francês que assaltou um banco, veio viver para Lisboa, cantava numa banda punk, abriu uma loja de discos na Estação do Rossio e, no fim da vida, entregou-se à justiça. Saiba no domingo como acaba esta história. Até domingo, bom dia do trabalhador, bom fim de semana. Amiga, ficámos no hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.